Muito obrigado por mais uma vez permitir que a gente fale um pouco mais da palavra do Senhor e do que Ele tem falado aqui ao nosso coração. Queria te convidar a ficar de pé, só para a gente fazer uma oração e uma leitura. Som, olha aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, muito obrigado por esse sábado que passamos na Tua presença, que pudemos, Senhor, ouvir a Tua palavra, louvar e engrandecer ao Teu nome. Obrigado por tudo que aconteceu no dia de hoje, Senhor, e mais uma vez estamos aqui para ouvir um pouco mais ainda da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações aqui, tem para nos trazer da Tua palavra, das Sagradas Escrituras, que isso cause transformação e regeneração em todos que estão aqui. Mantenha a nossa mente, o nosso coração aberto para receber a Tua palavra. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras vindas de Ti para o Teu povo. Isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Ao longo de várias mensagens, a gente tem falado sobre a manifestação da graça de Deus e como Ele tem manifestado a sua graça ao longo da história, desde a criação para com a humanidade. E Deus tem feito isso de muitas formas e de muitas maneiras. Deus poderia ter criado, por exemplo, o universo e não ter permitido ao homem que conhecesse a Deus, que conhecesse ao Criador. Mas pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele decidiu, que permitiu que nós o conhecêssemos. O que eu tenho falado sobre a disponibilidade da divindade. Deus se permitiu ser conhecido por nós. Não só isso, mas Ele manteve e mantém, desde o início, uma relação com o homem, uma relação com a criação. Isso é uma manifestação da graça de Deus, com muitas outras. A graça de Deus, o conceito que se tem sobre graça de Deus, é o dom imerecido, o favor imerecido. Aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fez por nós e que continuará fazendo, sem que a gente merecesse. Mas não somente isso, tudo aquilo que Deus fez para a gente também, que Ele não precisava ter feito. Assim como estabeleceram uma relação entre Ele e nós, era algo que não seria necessário se Ele não quisesse. Mas assim Ele o quis. Assim a sua bondade permitiu que nós conseguimos aí nos relacionar com Ele, e desde o Éden, Deus vem se relacionando com o homem que Ele criou. E tudo que Ele fez na criação e tudo que Ele fez na história, demonstra a sua graça, o seu amor e o seu cuidado por nós. Ele, com tantos detalhes, criou o universo e criou o mundo. A gente vai por aí e vê que o mundo é tão belo e tão bonito, e isso é graça de Deus. Isso é manifestação do seu amor e da sua graça. Uma vez eu estava indo com a Patrícia, o Arthur nem tinha nascido ainda, a gente tinha ido para Caldas Novas, e na cidade, geralmente, porque tem muita iluminação, você não consegue ver muito bem o céu e as estrelas. Mas a gente estava num ponto da estrada, que você estava no meio do nada. E aí eu olhei para o céu, era um céu extremamente lindo e estrelado, era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. E é a manifestação do amor de Deus, tudo que Ele criou e que aponta de alguma forma para Ele, para a sua misericórdia e para o seu amor. E é isso que Ele fez, nos criou em graça e em misericórdia. E mesmo tendo criado tudo de forma perfeita, depois do advento do pecado, a gente tem a obra de redenção. Aquilo que Deus planejou e fez para que conseguisse novamente reestabelecer a relação entre o homem e Deus. Em algum sentido, a obra de redenção, ela é o favor dos favores. Ela realmente é o principal que Deus tem da manifestação da sua graça em relação a nós, em relação aos pecadores. Porque veja, diferente de como Ele fez a criação e tudo que Ele fez para alguém que estava próximo dele. Mas a obra de redenção,
a obra redentora que ele fez e que ele planejou desde o início dos tempos, desde antes da criação do mundo, essa obra de amor e de misericórdia, de graça, era feito justamente para alguém que tinha se colocado como inimigo de Deus. Era justamente feito, pensado, elaborado, planejado, para que Deus continuasse sendo Deus conosco, mesmo depois de nos colocarmos contra Ele. Não foi uma benfeitoria, não foi um dom, um presente para alguém que era amigo ou para alguém que era neutro, mas é uma manifestação extraordinária, é uma manifestação extravagante da graça de Deus ao fazer e planejar tudo o que Ele fez em prol de pecadores, em prol de pessoas que se colocaram deliberadamente contra Ele, contra a sua vontade. Pessoas que olharam para Deus e disseram, eu não quero me relacionar contigo, eu não quero ter contato com Deus, eu quero me colocar à parte da sua vontade e tocar a minha vida da minha maneira. Essa atitude arrogante e prepotente do ser humano, que tentou se colocar no lugar de Deus, trouxe a ruína para a humanidade. E ainda assim, Deus, em amor e misericórdia, fez um plano de redenção para nos trazer de volta ao relacionamento com Ele. E a obra de redenção é algo justamente escandaloso e demonstra muito mais a graça de Deus por vários fatores. Um dos primeiros fatores é que a obra ela é exclusiva da Trindade. A obra de redenção, a obra de salvação, aquilo que Ele planejou para me salvar, para te salvar, para salvar você que está em casa, não foi algo planejado por homem. Não foi algo que um homem elaborou e pensou para resolver a questão. Foi algo que o próprio Deus pensou e idealizou. E na Trindade ocorreram os atos de redenção para que nós pudéssemos ser salvos. É uma obra única e exclusiva da Trindade. A única coisa que eu faço, a única coisa que nós fazemos para contribuir com a salvação nossa, é fazer com que ela seja necessária. Porque o pecado está na humanidade desde Adão. O pecado vem enraizado no homem desde Adão. O pecado nos contamina e nos persegue desde Adão. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou nele os atributos que eram próprios da divindade, como amor, criatividade e sabedoria. E assim criou o homem. Só que o pecado contaminou o homem. E quando Gênesis fala que Adão teve um filho, lá por volta de 110 anos, diz que Adão teve um filho à sua própria imagem, à sua semelhança. Porque a semente do pecado já tinha contaminado toda a humanidade. Então eu sou pecador, porque assim como diz o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado eu já fui gerado. E todas as vezes que eu peco, eu confirmo em mim as obras de Adão. Eu me torno Adão cada vez que eu peco. E a obra de redenção, ela é realmente graciosa e escandalosa, porque ela não partiu de nós, ela partiu de Deus. Ela partiu do Pai. Foi Ele quem planejou. A obra de salvação é uma obra do Pai. Dentro da Trindade, as pessoas da Trindade não se confundem. O Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Ambos são Deus em essência, mas eles são pessoas distintas. E dessa mesma forma, a obra de salvação, ela é praticada por cada uma das pessoas da Trindade, a seu tempo e a sua forma. O Pai planejou a salvação. Partiu do coração do Pai o plano de redenção. Porque é um desejo ardente no coração do Pai de estar com seus filhos. E foi por isso que Ele planejou a obra de redenção desde a eternidade. Você que está aí escutando a gente, você que está aqui, quando Deus elabora o plano de salvação, quando o Pai elabora, Ele está pensando em nós. Ele está pensando em um meio de redimir a humanidade daquilo que ela fez, para que nós consigamos novamente nos relacionar com Ele. É por isso que lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14, vai dizer assim, que Jesus, depois da prisão de João Batista, foi a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho é de Deus, o Evangelho é do Pai, o Evangelho partiu dele. Na King James vai dizer que as boas novas de Deus.
Em meio a tudo que a gente fez, a todo o caos que a gente criou, o Pai ainda vem com boas novas. Olha, eu tenho boas notícias. Nem tudo está perdido. Eu tenho um plano para salvar vocês. Então a obra de redenção é um plano do Pai. Mas não só isso. Como é um plano do Pai, como é uma obra executada pela Trindade, o Filho também tinha o seu papel. A obra do Filho, a obra de Jesus Cristo, é que eu não me fiz de divino, me subi até as alturas, ao trono de Deus para conseguir a salvação. Mas foi Ele que se fez carne. Foi o Verbo que se encarnou para viver aqui, viver em justiça, para morrer a minha morte, sofrer o abandono de Deus que seria para mim, Ele sofreu, para que nós tivéssemos a salvação. A consequência direta do pecado é a morte física e a morte espiritual, que é o abandono e o afastamento de Deus. Quando Cristo sofre na cruz e morre, Ele está dizendo, na tua mão eu te entrego o meu espírito. Ele está morrendo a nossa morte, a morte que era para nós. E Ele ainda diz, Deus meu, por que me abandonaste? Porque Ele sofreu as consequências do pecado por nós, o abandono de Deus e a morte. Mas é interessante pensar que não é só isso. Porque se a obra de redenção se resumisse apenas na morte de Cristo, Ele poderia ter surgido da terra, com 33 anos de idade já, um judeu já formado, ido até a sinagoga e falado assim na sinagoga, eu sou Deus, beleza? Isso aí que vocês estão lendo, tudo isso daí é sobre mim, eu sou Deus, muito prazer. Ele já teria conseguido arrumar uma treta monstruosa dentro da sinagoga. Ele não precisaria nem de muito. Se ele dissesse numa sinagoga, eu sou Deus, pronto. Para os judeus, já estava certo. A morte dele já seria pretendida. E não somente isso. O Império Romano, ele tinha por política que cada um podia ter a sua religião, desde que ela não afetasse a estabilidade do império. O império tem que estar estável, sem confusão, sem briga, sem discussão. Se começasse uma briga religiosa entre o povo judeu, o império já ia, de alguma forma, intervir. E Jesus poderia chegar para o imperador e dizer, então eu sou o rei dos judeus. Sou o rei de tudo isso daqui. Não tem nada, imperador, que você aponte o dedo e que não seja meu, porque tudo é meu. Então Jesus já teria conseguido ali, conseguir uma desavença com o povo judeu, uma desavença com o império, e já conseguir ser morto. Não precisava de tudo isso. Mas, Jesus precisou viver a vida que a gente não conseguiu viver. Jesus precisou viver uma vida justa, uma vida de santidade, para que não só a morte dele fosse nos redimir, mas para que a sua vida nos justificasse. Porque se a morte dele nos livra da morte e nos livra da separação de Deus, a vida que ele viveu em santidade é imputada em nós e nós somos justos, não por méritos nossos, não por algo que eu tenha feito e que você tenha feito, mas pela justiça de Cristo que é imputada a nós. Por isso que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, porque a justiça de Cristo é imputada a nós. É por isso que a obra redentora é extremamente graciosa, porque ela se fundamenta nos méritos de Cristo, e não nos meus, e não nos seus. Então, se o Pai planeja a salvação, e se o Filho executa a obra de salvação, qual que é o papel do Espírito Santo nesse plano redentivo? Qual que é o papel que o Espírito Santo desempenha nesse plano? Aí eu vou convidar você a abrir no Evangelho de João, no capítulo 16. A gente vai ler o versículo 7 até o versículo 11. Esperar se abrir, esperar o pessoal de casa abrir. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 até o 11. Diz assim em nome de Jesus. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Perceba, aqui é um discurso de Jesus para os discípulos. E esse discurso é longo.
Ele já está bem próximo do fim, já está quase no final do Evangelho de João. Então Jesus está passando algumas orientações para os discípulos. E ele começa desse jeito. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o Consolador não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Percebe que pela leitura, eu imagino que os discípulos ficaram confusos. Eles estão olhando para Cristo, eles estão pensando, ele é o Cristo, ele é o Messias de quem os profetas disseram e falaram. Todas as profecias messiânicas apontavam para esse judeu de 33 anos. É esse judeu que vai trazer a salvação para a humanidade. É para ele que a lei apontava. Porque eu não conseguiria cumprir a lei em sua exatidão, mas ele conseguiu. Então é para ele que a lei apontava. Então está aqui, o grande eu sou, o verbo que se fez carne, aquele que tudo criou e a tudo sustenta, o primeiro e o último, o cordeiro que tira o pecado do mundo está aqui na minha frente. E o Senhor está dizendo que é para o meu bem que o Senhor vai? Não faz sentido. Mas aí é que está. A obra de redenção foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho, ela não foi terminada ali. Tinha um papel do Espírito Santo em convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Foi para isso que ele foi. Porque o Filho é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Filho. Então existem as etapas do processo de redenção. E Jesus falou, não é questão da pessoa do Espírito Santo ser maior ou menor que eu. É questão que agora é o papel dele. É ele que vai convencer a humanidade. É ele que vai convencer a nós do pecado, da justiça e do juízo. É no Espírito Santo que a igreja vai vencer. É no Espírito Santo que a igreja vai crescer. É no Espírito Santo que nós vamos ser inseridos no corpo de Cristo. É esse o papel do Espírito Santo, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E sobre esses aspectos do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, eu tiro os seguintes entendimentos. Primeiro, saber o pecado, saber que é pecado, que alguma coisa é pecado, é totalmente diferente de ser convencido pelo Espírito Santo de que aquilo é pecado. Saber que alguma coisa é pecado, é errado, não necessariamente vai me impedir de pecar. Saber que algo é errado, que é contra a lei de Deus, que está nos 10 mandamentos, não necessariamente vai fazer eu não pecar, ou se eu pecar, vai me fazer arrepender. Não necessariamente. Muitas vezes a gente vai saber o que é pecado e vai pecar do mesmo jeito. Porque a simples noção do que é pecado não nos afasta do pecado. É por isso que a gente vê e escuta por aí gente que às vezes estava na igreja e mantinha um relacionamento extraconjugal durante 5, 6, 7 anos. Porque a pessoa sabia do pecado, mas ela não foi convencida do pecado. Porque saber do pecado, no máximo, vai nos levar a um remorso. No máximo, vai nos levar a um peso na consciência. Mas logo depois, muito provavelmente, a gente vai estar voltando a praticar. Porque eu só sei do pecado. E isso a gente consegue verificar nas próprias Escrituras. Por exemplo, se a gente analisa a vida do rei Davi. Davi foi um cara segundo o coração de Deus. Já não é pouca coisa. Então ele era uma pessoa, ele era um homem que conhecia o coração de Deus, que sabia da vontade de Deus. Era alguém que sabia sobre as leis mosaicas. Era alguém que se mostrasse para ele os 10 mandamentos, ele sabia de cor. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia disso. Mas saber que era errado não impediu Davi de cobiçar Batseba. Quando a gente olha na Escritura e lê, parece que foi tudo muito rápido. Não é? Às vezes eu tenho essa impressão quando eu estou lendo.
que a sequência dos fatos é muito rápida. Um dia ele saiu, viu Batseba, no dia seguinte ele se relacionou com ela, no dia seguinte ele mandou matar Urias, e foi tudo muito rápido. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. O pecado ele vem aos poucos. A gente vai começando a dar brechas para o pecado, porque a gente sabe que é errado, mas às vezes a gente está negligente com a ação e com a voz do Espírito Santo no nosso coração, e a gente se deixa levar. Então, dia após dia, eu imagino que Davi tenha cobiçado Batseba. Dia após dia, ele ia lá, já propositalmente, observar Batseba e cobiçar a mulher que era de outro homem, sabendo que era errado. Dia após dia, ele insistiu naquele pecado, mesmo sabendo que era errado. Tanto que, quando Batseba engravida, ele tenta de alguma forma esconder o erro dele. Não conseguindo, ele deliberadamente coloca Urias para ser assassinado e morto. Então veja só, Davi sabia que era errado. É incontestável. Mas ainda assim, ele não deu a voz ao Espírito Santo que convence o pecador do pecado. Ele não foi sensível à voz do Espírito Santo que nos alerta. E com a gente não é diferente. Dia após dia, a gente tem que se chegar ao Espírito Santo e pedir para que Ele nos ilumine, e pedir para Ele que Ele nos alerte, que Ele fale conosco, e que Ele nos convença do pecado que às vezes a gente pratica. Às vezes a gente pratica a semana inteira e vem à igreja e acha que está tudo bem. Porque saber do pecado, às vezes vai fazer com que a gente fique acomodado no pecado, conformado com o pecado. É somente pela ação do Espírito Santo que nós seremos convencidos efetivamente do pecado, e o convencimento que o Espírito Santo traz, ele vem acompanhado de arrependimento e de conversão. Então, saber o pecado é diferente de ser convencido pelo pecado através do Espírito Santo, porque é uma obra exclusiva dele. Por isso que nós não devemos negligenciar a presença do Espírito Santo, para que Ele, falando ao nosso coração, nos alerte dos riscos e dos perigos do pecado e venha nos afastar do pecado. Mas não só isso. Ele convence do pecado e da justiça. Porque, uma vez convencido do pecado, isso pode me trazer depressão, remorso, culpa. Mas o Espírito Santo não para aí. Ele não para nesse momento em que ele só convence a gente do pecado. Eu consigo, pela minha experiência, identificar o ponto exato da minha vida em que eu fui convencido do pecado. Eu saí para o mundo quando eu tinha 17 para 18 anos e não quis saber mais da igreja. E muito por quê? Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, né? Eu estava em pecado e saí totalmente da igreja. Não aconselho, porque pode ser que você nunca volte. Então continue vindo. Continue vindo, é uma boa prática. Mas uma coisa que a gente tem que ter no mínimo na vida é coerência. Todas as vezes que eu participei de uma igreja, de alguma forma eu participei ativamente. Logo, um pouco antes de eu sair da igreja, eu estava numa comunidade evangélica que era bem grande. Tinha, sei lá, era espaço para 500, 600 pessoas. E não tinha esses bancos como tem aqui na igreja. Eram aqueles bancos de plástico, sabe? Tem lugar para apoiar o braço, tudo certinho. A gente arrumava o pessoal dos jovens e ia limpar 500, 600 cadeiras lá na igreja. Ia varrer a igreja. Então, de alguma forma, a gente sempre estava ativo na igreja. Porque muita gente quer fazer as coisas na igreja, mas só quer tocar, cantar e pregar. Mas não quer limpar o chão. Né? Infelizmente, a gente tem muito dessas coisas. Então, se precisava fazer alguma coisa, eu estava fazendo. Só que a vida que eu estava levando não condizia mais com aquilo. Então, eu saí da igreja. Quando eu voltei para a igreja, já tinha 20 e poucos anos já, eu voltei para a igreja e 1 ano depois de eu voltar para a igreja, eu já não tinha mais aquela vida, mas eu estava já na igreja há 1 ano. Só 1 ano depois que eu fui convencido pelo Espírito Santo sobre o pecado. Só 1 ano depois, ele foi me confrontar com o meu pecado. Só 1 ano depois, eu estava sensível o suficiente a ouvir a voz de Deus e ao Espírito Santo a falar comigo, cara, olha o que você fez. Foi nesse momento que eu tive consciência de quão distante eu estava de Deus, em quão pecado eu tinha me envolvido longe de Deus. Foi nesse momento que ele me convenceu da minha própria miserabilidade
que eu não era nada diante de Deus, que eu era totalmente injusto, pecador, longe de Deus. Só que aí é o que eu digo. O Espírito Santo que convence do pecado, convence da justiça. O mesmo Espírito Santo que me convenceu do meu pecado, falou, calma, se Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está à destra do Pai, é porque o sacrifício dele foi aceito pelo Pai. É porque a ira dele foi satisfeita em Jesus Cristo. E hoje, através do Espírito Santo, você pode ter acesso aos méritos de Jesus Cristo através do seu sangue e da sua morte. No mesmo momento que ele me convenceu do meu pecado, ele me convenceu da justiça de Cristo que eu poderia ter acesso. Então você está aí hoje, você pode ter tido a consciência do seu pecado e daquilo que você tem feito, e da sua culpa, e de tão distante você foi de Deus, e às vezes, estando na igreja, o tão distante estamos de Deus. Mas a boa notícia, a boa nova, é que o mesmo Espírito Santo que convence do pecado, convence da justiça. Hoje, nós aqui, você aí, podemos ter acesso aos méritos de Cristo. Podemos ter acesso à justiça de Cristo que será imputada a nós através do Espírito Santo. Hoje, o perdão dos nossos pecados, ele é possível através da obra de Jesus Cristo. Tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, a sua morte e ressurreição, nos garante a salvação através do seu sangue. Não há nada que você tenha feito, não há pecado que você tenha cometido, que o sangue de Jesus Cristo não é capaz de limpar. Esse foi o convencimento que ele me trouxe, esse é o convencimento que ele faz. Não é só do pecado e da culpa, mas é da certeza, da justificação através da obra de Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas não só isso. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 11, ele vai dizer assim, que convence do juízo. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que o Espírito Santo me convence, nesse versículo aqui, é que se o príncipe do mundo já está condenado, se Jesus Cristo de fato venceu então o príncipe do mundo, as trevas e o pecado, é porque eu tenho certeza que através do Espírito Santo eu também posso vencer. Se ele já venceu todo o mal, todo o pecado, se ele morreu, venceu a morte e o pecado, é a certeza que o Espírito Santo me dá que nós também conseguiremos vencer o pecado. Porque perceba, o Espírito Santo nos convence do pecado, mas ele não mantém os nossos olhos fixos no pecado, mas ele mantém os nossos olhos fixos naquele que venceu o pecado, naquele que conquistou a vitória, naquele que conquistou a verdade, que conquistou a vida para nós. No mesmo momento em que ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça de Deus e de que Cristo já venceu o príncipe deste mundo. Então, na sua semana, depois que você sair daqui, no seu domingo, tenha plena convicção de que através do Espírito Santo é possível você vencer o pecado. Essa é uma certeza das Escrituras. Não importa, às vezes, o coração invejoso, orgulhoso, arrogante, porque às vezes a gente acha que pecado é só homicídio, é só ser viciado em cigarro, em bebida, mas a inveja, a cobiça, a arrogância, a ganância, a mentira, isso também é pecado. Isso também nos afasta de Deus. O orgulho, a soberba que faz eu só olhar para mim, também me afasta de Deus. Mas o Espírito Santo vai nos convencer destes pecados. E na certeza da obra de Cristo, seremos libertos desses pecados. Em nome de Jesus. E para encerrar, a minha oração, porque assim, tudo que eu geralmente prego aqui, é aquilo que eu tenho lido em casa, é aquilo que Deus tem me confrontado e me destruído em casa, e é essa mensagem que eu trago aqui. E o que o Espírito Santo falou comigo no meu coração, até a gente falou no nosso grupo de discipulado também, é que nós não podemos negligenciar o Espírito Santo. Por várias vezes a gente foca e pensa que a obra redentora é única e exclusivamente de Jesus Cristo, dessa pessoa da Trindade, e esquecemos que o Espírito Santo está aí para nos capacitar, esquecemos que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que somos filhos de Deus.
É a garantia de que Cristo saiu da casa do Pai para nos salvar e para garantir que nós tenhamos de novo lugar na casa do Pai. É o Espírito Santo que nos convence disso tudo e que nos garante a vida eterna. Ele é o nosso penhor. E às vezes, a gente associa a ação do Espírito Santo a algo sempre muito extraordinário, né? Muito espiritualizado. Não que não possa ter alguma manifestação extraordinária do Espírito Santo, mas a obra, os meios comuns e ordinários da graça, são às vezes mais simples. Às vezes, eles vão resultar e vão refletir numa mudança de vida. É na minha mudança diária, é na minha mudança de caráter, é na minha mudança de atitude. É ali que o Espírito Santo vai me mover a cada dia a me parecer mais com Cristo nas pequenas coisas. Às vezes, a obra do Espírito Santo em nós é sermos simplesmente crentes. Simplesmente crente todos os dias. Simplesmente ter a consciência de que somos cristãos, de que fomos regenerados e que de onde estivermos, em casa, com a família, no trabalho, nós somos a boca de Cristo. Somos seus pés, somos suas mãos, somos a imagem de Cristo para aqueles que não veem. Então talvez, e o que eu quero deixar para vocês aqui, para mim, é que a obra do Espírito Santo seja algo principal e primordial na nossa vida. Que intencionalmente, todos os dias, você peça que o Espírito Santo te convença e te fortaleça, e que gere em você o caráter de Jesus Cristo. Essa é a minha oração, e que Deus abençoe vocês aqui, e que Deus abençoe você que está em casa também, em nome de Jesus.